Paz do Senhor para todos. Para nossa meditação hoje, Gálatas capítulo 1, versículo 10. Olha que forte. Porque busco agora o favor dos homens ou de Deus? A palavra favor, se você olhar no dicionário, da língua portuguesa, favor ele significa alcançar a graça, de alguém, ou alguém fazer algo por você, benevolência de alguém, você conseguir a graça de alguém, aquela pessoa gostar do que você fez, um prestígio. Procura aí no dicionário bíblico ou da língua portuguesa que você vai ver o significado da palavra favor. Então você quer conquistar esse favor, essa benevolência de Deus ou dos homens? Ou procuro agradar a Deus? Ou seja, se você busca o favor dos homens, você vai ter dele a simpatia, você vai ter dele a graça, você vai ter dele a proteção, porque a graça também significa proteção. Procura aí no dicionário bíblico da língua portuguesa que você vai ver. Então, o que significa quando você deixa de se preocupar em buscar o favor dos homens e escolhe agradar a Deus? Significa que você não vai ter a graça dessas pessoas, você não vai ter a benevolência dessas pessoas, você não vai ter a proteção dessas pessoas. Ou seja, você vai ficar praticamente sozinho. Porém, eu te digo uma coisa, mais adiante diz: se eu estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, a partir do momento que você começa a se preocupar em agradar as pessoas, você não está sendo servo de Cristo. É por isso que Deus não se agrada quando Ele manda a gente fazer algo e a gente, por temer aos homens, por temer essa proteção, essa aceitação das pessoas, e a gente não faz. Porque a gente está deixando de ser servo de Cristo. E quem não é servo de Cristo é servo de quem? Então é melhor a gente agradar a Deus. Ainda que para isso o preço seja a gente ficar sozinho, sem a proteção dos nossos amigos, muitas vezes incompreendido, todos se afastam, mas é melhor agradar a Deus e ser servo deles. Fica aí a palavra de Deus para nossa meditação. Procure sempre agradar a Deus, se preocupe em agradar a Deus. Também temos em 1 Crônicas, diz o que? O salmista Davi ali, ele angustiado, porque ele desobedeceu ao Senhor ali, ele foi desobediente a Deus, por ele cometer um erro, e ali o Gade deu a ele algumas opções, uma mensagem de Deus, e ele falou para Gade: é melhor cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos homens. Por que o salmista Davi preferiu cair nas mãos de Gade? Sabe por quê? No erro dele, ele sabia que ele caindo nas mãos de Deus, ele falou, porque o nosso Deus, ele é infinito em misericórdia. E realmente, meus irmãos, quando se trata de um erro, de falha, nós, seres humanos, somos carnais, o coração do homem é perverso, a carne, o homem é mau. A Bíblia diz que o homem é mau. Então, somos difíceis em perdoar. Muitas vezes a gente diz: eu perdoei, mas está com rancinho lá no coração e os anos se passam e a gente guarda, está sempre relembrando com sentimento. Então, quando a gente cai nas mãos de Deus, e Deus vê que a gente se arrependeu verdadeiramente, o nosso Deus, ele é infinitamente misericordioso para perdoar os nossos pecados. Deus, ele perdoa verdadeiramente. O homem não. O homem é perverso. O homem está sempre apontando o nosso passado, está sempre lembrando com aquele ranço, como se diz a história. E o tempo vai passando e muitas vezes a gente diz: não, eu perdoei. Mas lá no íntimo você está com desejo de vingança. Lá no íntimo você quer ver, não, ele ainda vai pagar. Porque ela ainda vai pagar. Isso significa que você não perdoou. Isso significa que nós ainda não perdoamos. Então, por isso que o salmista Davi falou: melhor cair nas mãos de Deus, porque Deus, ele é infinitamente misericordioso para nos perdoar. Tanto é que Jesus morreu
morreu na cruz para perdoar bandido, matador, estuprador, prostituta, toda essa perversidade. A misericórdia de Deus, ela é infinitamente além para perdoar. Nós não, Deus sim. O amor de Deus pelo mundo foi de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ali Deus deu a vida dele na cruz para perdoar todos esses tipos de pecado. Deus, ele não veio para os que estão bem espiritualmente, não. Deus veio para os fracos e doentes. E Jesus veio para nos perdoar. E perdoou e jogou lá no mar do esquecimento. Porém, o homem não, o homem perverso. Por isso que o Davi falou, o salmista Davi, melhor cair nas mãos de Deus, porque ele é infinitamente misericordioso. O homem não, o homem é perverso. Você pode ver que uma pessoa que tem um passado difícil aceita Jesus e o mundo ainda fica apontando. E muitas vezes até dentro da igreja é difícil a pessoa encontrar um lugar, porque quem conhece o passado está sempre apontando o passado da pessoa. Mas Deus não, Deus nos perdoa incondicionalmente. Então, a palavra de Deus para nós é essa hoje, Melhor agradar a Deus do que os homens. Melhor alcançar o favor de Deus do que dos homens. Aqui aparentemente vai estar bem, você não fez o que Deus mandou. Todo mundo vai estar rindo para você, todo mundo vai estar feliz com você. Todo mundo vai te abraçar, todo mundo vai dizer que você é uma bênção. Mas Deus, a palavra de Deus diz que você não é servo. Porque o verdadeiro servo de Deus, quem agrada a Deus, ele não está preocupado em agradar o homem, ainda que para isso o preço seja rejeição, falta de proteção, das pessoas e a falta da benevolência. Mas não se preocupe, porque o que vem lá do alto, a proteção e a graça, é bem maior do que tudo isso. Fica na paz do Senhor, Deus abençoe a todos.